Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Desde já, deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo para que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo e recomende mais. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Lucas, ao despertar em sua cabana, ainda sentiu os efeitos da transformação. A culpa e o remorso pelos ataques que vagamente lembrava passavam em sua mente. Ele sabia que precisava fazer algo a respeito da maldição que o atormentava e decidiu que precisava de ajuda. Lembrando-se da história contada por seus ancestrais sobre o xamã que lançou a maldição, Lucas teve uma ideia. Talvez houvesse alguém em Oiapoque que pudesse conhecê-lo ou saber sobre algum xamã que poderia ajudá-lo. Com a determinação renovada, Lucas se preparou e partiu em direção à cidade. Chegando lá, ele começou a perguntar discretamente entre os moradores mais antigos sobre xamãs e histórias antigas. As respostas foram vagas e muitas vezes cheias de desconfiança, mas Lucas não desistiu. Foi então que ele encontrou Dona Iracema, uma mulher idosa que era conhecida na cidade por suas habilidades de curandeira. Ela vivia em uma casa modesta feita de madeira e coberta com folhas de palmeiras, situada à beira da floresta. O lugar exalava um ar de mistério com ervas e plantas medicinais penduradas nas paredes e espalhadas pelo chão. Um jardim bem cuidado, repleto de flores coloridas e ervas aromáticas, cercava a casa, emanando um aroma doce e reconfortante. Ao chegar à casa de Dona Iracema, ele foi recebido com um olhar curioso. "Lucas, o pescador solitário", disse Dona Iracema. "O que traz você aqui?" Lucas, confuso, perguntou: "A senhora me conhece?" Dona Iracema olhou para ele com um olhar profundo e compreensivo. "Não pessoalmente, mas senti sua dor e desespero desde o momento em que você entrou em minha casa. Além da sombra negra que o acompanha, percebi que seu coração é bom, apesar da maldição que você carrega. Mas ainda há esperança para você." Lucas, hesitante, explicou sua situação e a história da maldição que havia sido lançada sobre sua família. Ele esperava que Dona Iracema pudesse conhecer ou saber de alguém que pudesse ajudá-lo. "Preciso de ajuda, Dona Iracema. Preciso encontrar um xamã que possa me ajudar a controlar a fera dentro de mim. Tenho que conseguir isso até a próxima lua cheia. Não posso continuar vivendo assim, machucando pessoas inocentes." Dona Iracema ouviu atentamente e, depois de um momento de reflexão, disse: "Conheço alguém que pode te ajudar. Há um xamã nas profundezas da floresta, um homem sábio e poderoso. Ele é um dos últimos de sua tribo e guarda conhecimentos antigos. Posso te levar até ele, mas saiba que a jornada não será fácil." Lucas assentiu, determinado a fazer o que fosse necessário para quebrar a maldição. "Estou pronto, Dona Iracema. Por favor, me leve até ele." Dona Iracema pegou um cajado e uma bolsa cheia de ervas e começou a guiar Lucas pela floresta. Eles caminharam por horas, enfrentando o terreno difícil e os perigos da mata. Finalmente chegaram à clareira, onde um homem idoso com vestes tradicionais os aguardava como se já esperasse por sua chegada. "Este é o xamã que você procura",
disse Dona Iracema, apresentando Lucas ao sábio. O xamã olhou para Lucas com olhos penetrantes, como se enxergasse sua alma. Ele assentiu lentamente, reconhecendo a maldição que o atormentava. Você busca controle sobre a fera, disse o xamã, e talvez a quebra da maldição. Vamos ver o que pode ser feito. Lucas, com uma mistura de esperança e ansiedade, aguardou enquanto o xamã começava a preparar o ambiente. O homem idoso fez um círculo com pedras ao redor de uma fogueira e acendeu uma chama sagrada. Ele pegou um punhado de ervas e as jogou no fogo, produzindo uma fumaça aromática que preencheu a clareira. Dona Iracema ficou ao lado, observando em silêncio, enquanto o xamã recitava cânticos antigos. Ele então se virou para Lucas e fez um gesto para que ele se sentasse no centro do círculo. Para controlar a fera e possivelmente quebrar a maldição, você deve enfrentar seus próprios demônios internos, disse o xamã. A jornada é tanto espiritual quanto mental. Você deve encontrar a paz dentro de si mesmo e abraçar a luz para combater a escuridão. O xamã instruiu Lucas a fechar os olhos e a respirar profundamente, deixando a fumaça das ervas sagradas preencher seus pulmões. Ele começou a guiar Lucas através de uma meditação, ajudando-o a acessar memórias e emoções profundas. Lucas revisitou momentos de sua vida, enfrentando a dor e o sofrimento que o haviam moldado. Com os olhos fechados, Lucas viu flashes de lembranças, a dor da transformação, os rostos assustados das pessoas que atacou e a culpa que o consumia. Mas ele também viu momentos de bondade, de amor e de conexão com a natureza. O xamã então colocou as mãos nos ombros de Lucas, transmitindo uma sensação de calma e força. Use esses momentos de bondade e luz para fortalecer sua mente, disse o xamã. Você deve lembrar quem você é, mesmo quando a fera tentar tomar conta. Esses bilhetes que você escreve são um bom começo, mas você precisa internalizar essa verdade. Lucas assentiu, sentindo uma nova força dentro de si. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas estava determinado a seguir em frente. O xamã então entregou a ele um amuleto feito de pedras e ervas sagradas. Este amuleto irá ajudá-lo a manter sua mente clara e forte durante as transformações, explicou o xamã. Use-o sempre e continue praticando a meditação. A próxima lua cheia será o verdadeiro teste. Lucas agradeceu ao xamã e a Dona Iracema por sua ajuda. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que a próxima lua cheia seria seu maior desafio. Com o amuleto em mãos e a determinação renovada, Lucas retornou à sua cabana, pronto para enfrentar a fera dentro de si. Ao chegar à sua cabana, Lucas começou a praticar meditação diariamente, mantendo o amuleto sempre com ele. Ele lia os bilhetes que deixava para si mesmo, lembrando-se de quem ele era e do que precisava fazer para proteger os inocentes. Enquanto a lua cheia se aproximava, Lucas sentia-se mais preparado e confiante. Ele sabia que a jornada seria árdua, mas agora tinha as ferramentas e o conhecimento necessário para enfrentar a maldição e finalmente encontrar a redenção. Enquanto isso, do outro lado da fronteira do Brasil, Amaral determinado disse: Vamos continuar. Precisamos descobrir quem é essa pessoa e como parar essas transformações, antes que mais vidas sejam perdidas. Clara, preocupada com o estado dele, interveio. Tenente, você precisa cuidar dos seus ferimentos. Por agora, o lobisomem não aparecerá novamente, pelo menos até a próxima lua cheia. Vamos ao hospital primeiro. Amaral, inicialmente relutante, sabia que Clara estava certa. Seus ferimentos estavam começando a cobrar seu preço, e ele precisava estar em boas condições para continuar a busca. Está bem, Clara. Vamos ao hospital cuidar dos ferimentos. Depois voltaremos a seguir os rastros.
Com cuidado, Clara e Amaral começaram a voltar pela floresta, seguindo o caminho que os havia levado até o rio Oiapoque. A caminhada era longa e difícil, mas Clara oferecia suporte a Amaral, ajudando-o sempre que necessário. Enquanto avançavam, alguns oficiais que souberam do encontro deles com a fera vieram em busca de Amaral e Clara. Os oficiais estavam visivelmente preocupados. Tenente, doutora Clara, soubemos do confronto com a fera. Vocês estão bem? Perguntou um dos oficiais. Amaral, ainda sentindo a dor dos ferimentos, respondeu: Estamos bem por enquanto, mas precisamos ir ao hospital cuidar desses ferimentos. E os oficiais que foram levados ao hospital, como eles estão? Eles estão estáveis, senhor, recebendo os cuidados necessários, informou o oficial. Vamos levá-los ao hospital agora, para garantir que você também receba tratamento. Com o apoio dos oficiais, Clara e Amaral foram escoltados até a estrada, onde um jipe de patrulha os aguardava. Os oficiais ajudaram Amaral a subir no jipe, enquanto Clara se acomodava ao lado dele. O veículo começou a se mover rapidamente em direção ao hospital mais próximo, atravessando a densa vegetação da Guiana Francesa. Ao chegarem ao hospital, Amaral foi levado imediatamente para a emergência, onde os médicos começaram a cuidar de seus ferimentos. Clara aguardava ansiosamente do lado de fora, pensando nas pistas que tinham até aquele momento. Após algum tempo, um dos médicos se aproximou de Clara. O tenente Amaral vai ficar bem. Os ferimentos não foram tão graves quanto pensávamos. Ele precisará de alguns dias para se recuperar completamente, mas poderá retornar ao trabalho em breve. Clara sentiu aliviada. Sabia que o tempo estava se esgotando até a próxima lua cheia, mas também sabia que precisavam estar preparados. Com Amaral em recuperação, Clara sabia que tinha um pequeno período de tempo para planejar a próxima etapa da busca. Ela aproveitou para revisar as notas e mapas da área onde haviam encontrado os rastros, determinada a encontrar a pessoa por trás das transformações antes que a lua cheia trouxesse novos perigos. Enquanto aguardava, Clara também se comunicou com os oficiais que estavam cuidando dos feridos. Eles confirmaram que todos estavam estáveis e recebendo os cuidados necessários. A notícia trouxe um alívio temporário, mas a urgência da situação ainda pairava sobre eles. Após alguns dias de recuperação, Amaral estava pronto para retornar à busca. Ele ainda sentia algumas dores, mas sua determinação em resolver o mistério do lobisomem era mais forte do que nunca. Clara encontrou com ele na saída do hospital quando ele foi liberado. Como você está se sentindo, tenente? Perguntou Clara preocupada. Estou melhor graças aos cuidados que recebi aqui, respondeu Amaral com um sorriso determinado. Vamos continuar de onde paramos. Precisamos seguir aqueles rastros e descobrir quem está por trás dessas transformações. Clara concordou, e juntos eles se prepararam para retornar ao local onde haviam interrompido a busca. Os oficiais que os haviam encontrado na floresta também estavam presentes para oferecer apoio adicional. Estamos prontos para seguir em frente, tenente, disse um dos oficiais. Amaral assentiu, grato pelo apoio da equipe. Vamos seguir os rastros até o final dessa vez. Precisamos encontrar a pessoa responsável antes que a próxima lua cheia traga novos feridos. Com todos preparados, o grupo voltou à floresta, seguindo os rastros deixados pelo lobisomem. A caminhada foi árdua, mas a determinação de Amaral e Clara os impulsionava. Ao chegarem às margens do rio Oiapoque, encontraram a canoa velha que haviam usado da outra vez. Precisamos atravessar o rio novamente, disse Amaral olhando para a margem oposta. Com cuidado, todos subiram na canoa e começaram a remar através do rio. A correnteza suave os ajudou a atravessar, e ao chegarem à outra margem, retomaram as buscas pelos rastros. Os rastros os levaram mais profundamente na floresta. O caminho era sinuoso e difícil.
Mas Clara, Amaral e os oficiais avançavam com determinação. Finalmente os rastros os levaram a uma cabana modesta, escondida entre as árvores. Era evidente que alguém vivia ali, e essa pessoa poderia ser a chave para desvendar o mistério do lobisomem. A cabana era simples, mas bem cuidada, um reflexo da tentativa de ordem de alguém que vivia no caos. O chão de madeira rangia sob os passos cuidadosos de Amaral e Clara. Mas tudo estava organizado. Uma cama bem arrumada, um armário improvisado com algumas roupas dobradas e um canto onde móveis de cozinha estavam empilhados como isolamento. Sobre a mesa de madeira, no entanto, havia algo mais revelador. Pequenos pedaços de papel rabiscados com uma caligrafia apressada e irregular. Clara pegou o primeiro e leu em voz alta. Lembre-se, você não é a fera, você ainda é humano. Ela trocou um olhar significativo com Amaral antes de pegar outro bilhete. Evite a cidade nos dias de lua cheia. Eles não entendem, ninguém entenderá. Ao lado dos bilhetes havia marcas entalhadas na mesa, como se fosse um calendário rudimentar. Os dias da lua estavam repletos de traços profundos, acompanhados de palavras como cuidado e refúgio. Ele está lutando contra isso, concluiu Clara emocionada. Esses lembretes são uma âncora, uma maneira dele tentar manter a sanidade depois das transformações. Amaral franziu a testa, olhando ao redor. Mas onde ele está agora? Ele sabia que estávamos nos aproximando? Enquanto investigavam mais a cabana, notaram sinais de uma partida recente. Um cantil de água vazio estava jogado no chão ao lado da cama, e algumas roupas estavam faltando no armário. Clara apontou para um canto onde havia uma mochila aberta, parcialmente vazia. Ele saiu com pressa, comentou Amaral. Talvez tenha sentido que estava sendo seguido, respondeu Clara. Os rastros do lado de fora da cabana confirmavam a suspeita. Marcas de pegadas profundas, misturadas a rastros no chão, indicavam que Lucas havia fugido pouco antes de sua chegada. Enquanto avaliavam os rastros, um dos oficiais veio correndo pela margem do rio. Tenente, encontramos uma canoa escondida entre as árvores. Parece que ele tentou atravessar para o outro lado. Amaral e Clara trocaram um olhar resoluto. Ele está fugindo de algo, disse Amaral. Talvez de nós, ou talvez de si mesmo. Clara segurou um dos lembretes que ainda tinha em mãos. As palavras, você ainda é humano, ecoando em sua mente. Se ele ainda está tentando lutar contra a fera, há esperança, disse ela. Mas precisamos encontrá-lo antes que ele perca o controle de vez. Sem perder mais tempo, o grupo preparou-se para a travessia do rio. Do outro lado, os rastros de Lucas eram mais difíceis de seguir, misturados com a vegetação e a lama. A floresta parecia conspirar para ocultá-lo, seus sons abafados e sua escuridão quase opressiva. Amaral liderou o grupo com determinação, enquanto Clara seguiu logo atrás, mantendo os lembretes de Lucas como se fosse um guia. Eles sabiam que estavam se aproximando, mas também que a lua cheia estava apenas a 2 dias de distância. O tempo estava contra eles. Lucas não era o inimigo, não enquanto lutasse contra a fera dentro dele. Mas, se não o encontrassem a tempo, ele poderia se tornar o predador mais perigoso da floresta mais uma vez.